Civil. Assunto de hoje do Direito Civil: interdição, que é uma medida judicial que tem por finalidade alegar a incapacidade absoluta ou relativa de um indivíduo. Para falar sobre isso, nós convidamos a advogada especialista em direito de família, a doutora Ana Brucanello. Doutora Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigada pelo convite. Vamos falar nessa manhã chuvosa aqui em São Paulo, típica dos paulistas. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante, tão polêmico e que é tão pouco conhecido pela nossa população. Então vamos lá. Para começar, explique para o nosso ouvinte, além dessa introdução que eu fiz, o que é uma interdição, doutora Ana? Interdição, Sérgio, visa quando a gente precisa decretar a incapacidade civil de uma pessoa. O que é incapacidade civil? É quando ela não pode responder por ela. Vamos dar um exemplo, numa compra e venda de um imóvel, fazer aquela questão de banco, ela não consegue ter a noção do que é certo, do que seria errado dentro de uma transação que, por exemplo, envolve dinheiro, ou até mesmo assinar e responder por ela em algumas questões como saúde, como a sua vida civil de uma maneira geral. E nesse caso, quando nós precisamos interditar alguém, ou os nossos pais, principalmente, como isso deve ser feito? Nós temos 3 casos clássicos, né, de interdição dentro do nosso ordenamento, se a gente for estudar, que são os que mais aparecem. A interdição, né, dos nossos pais idosos, quando eles começam a apresentar ou a doença ou a demência senil, ou Alzheimer, ou quando começam a perder aquela noção do que está acontecendo, o que eu falo sempre, né? A perda do tempo e espaço ao seu redor. Nós temos o caso da interdição daquele filho maior que era capaz civilmente, mas que, por exemplo, está envolvido com drogas, que precisa, né, que perdeu aquela noção e que precisa muitas vezes ser internado, ser interditado, mesmo que parcialmente, mesmo que temporariamente, para que aqueles pais possam responder por ele. E nós temos o terceiro caso, no caso das pessoas portadoras de deficiência, que tiram delas a capacidade, né, civil. Então, é aquela pessoa que não tem ou uma síndrome de Down ou uma deficiência mental. Então, neste caso, elas são interditadas, assim, às vezes até mesmo de receber, por exemplo, benefícios previdenciários, para que aqueles pais ou aquela pessoa que seja responsável, né, o curador que nós chamamos, seja responsável por aquela pessoa e assim possa, né, para que ele possa fazer a gestão da vida, muitas vezes financeira e civil dessa pessoa. Doutora Ana Brucanello, estamos passando essa pandemia de Covid que não termina e tivemos situações de pessoas que ficaram gravemente internadas nas UTIs. Nesse caso também é possível conseguir uma interdição para administrar os bens daquela pessoa? Excelente pergunta, Sérgio. É uma das coisas que eu sempre faço, e a gente já comentou aqui, que é a questão do testamento vital. O que é o testamento vital? É aquele testamento ou diretivas de última vontade, que é aquele testamento feito em vida, que a gente vai deixar ali algumas questões já definidas do que a gente quer para a nossa vida quando a gente não veio a falecer, mas que a gente se encontra justamente nessa impossibilidade, né, de gestionar a nossa vida. O que acontece? Este caso de Covid caberia uma interdição parcial, né, uma tomada de decisão parcial por aquele filho, por aquela esposa, por aquela pessoa, né, que está fora, porque a vida daquela pessoa muitas vezes não pode parar. Às vezes é um empresário que precisa ter ali, né, as questões resolvidas da sua empresa. Às vezes é uma pessoa que é um funcionário público e precisa receber, por exemplo, o seu salário, ou até mesmo um aposentado. Então, caberia, sim, uma interdição, neste caso, provisória, né, feita para aquele período, ou até que a pessoa se recupere, e depois ela volta a ter a capacidade, quando ela volta a responder por si só. Doutora Ana Brucanello, surgiu uma pergunta aqui. E quando o filho administrador acaba com os bens do pai, ou da mãe, ou daquele interditado, como é que fica a responsabilidade desta pessoa que administrou tudo isso? Isso dificilmente vai ocorrer, Sérgio, porque uma das grandes ferramentas, da interdição é o prestar conta diante do juiz. A primeira coisa que o juiz vai perguntar
e nós, como advogados, juntamos como documentação, porque se a gente não juntar na distribuição desta ação, ao longo dela nós seremos obrigados a realizar, né? É juntar muitas vezes o imposto de renda, extratos, quais são os bens desta pessoa, e ele não vai ter o poder de acabar com estes bens, né? Ele vai ter que prestar conta, normalmente se tem dinheiro fica preso numa conta judicial e o saque só vai ocorrendo conforme a necessidade do interditado ou interditando. A diferença de interditado para interditando é que interditando é durante o processo, interditado é já após uma sentença de uma interdição definitiva. Doutora Ana Brocanello, as pessoas acabam confundindo também a interdição, que de fato é uma decisão judicial, com a simples caso de um filho, por exemplo, que tem um cartão do pai e faz esse uso exagerado, até errado desse cartão. É uma coisa diferente, né? Sim, completamente. Assim como eu já tive consultas dentro do escritório me perguntando, Ana, mas se eu fizer uma procuração de plenos poderes do meu pai, isto já não resolve? São situações diferentes, Sérgio. Primeiro, vamos falar dessas três situações. A situação de quem está com o cartão do pai, possui a senha e vai sacando, vai movimentando aquela conta, está realizando ato ilegal, está de posse, está agindo em nome de outra pessoa, né, passível a perdas, danos, possível a ressarcimento de dinheiro e até mesmo de apropriação indébita. A pessoa que tem uma procuração, ela tem os poderes daquela pessoa para agir por ele e não existe, neste caso, este controle judicial para ser feitas as coisas. Neste caso, ele pode exceder, né, responder por esse excesso, caso ele exceder esses poderes, por exemplo, pelos outros irmãos. Vamos supor que essa pessoa, eu tenho a procuração do meu pai ou da minha mãe, vou agindo conforme a minha cabeça, mas eu tenho irmãos. Lá na frente, aí esses pais vierem a falecer ou precisar acontecer alguma coisa, eu vejo que o patrimônio se esvaziou, eu responderei pelo excesso do meu mandato. E no caso da interdição, é uma decisão que você responde juridicamente, você está fazendo a coisa de forma legal, com um controle eficiente da justiça, para que justamente não haja um esvaziamento desse patrimônio e nem que essa pessoa sofra danos financeiros, né, e civis diante dessa situação não controlada. Estamos conversando sobre interdição com a doutora Ana Brocanello. Doutora Ana Brocanello, quem é que está apto a pedir esta interdição? Até 2015, né, o Código de Processo Civil não falava a respeito de quem poderia ser, né? Ele não trazia no rol e a partir do nosso novo Código de Processo Civil foi trazido ali o rol que veio, né, do artigo 1600, eu acho que é 1747 do Código Civil, ele trouxe ali o rol. Começa-se dizendo companheiro, cônjuge ou companheiro, no inciso primeiro. Segundo, ele fala de parentes, exatamente essa palavra, parentes ou terceiros interessados. Ele fala da pessoa, do diretor da instituição onde essa pessoa estaria ingressada e, por fim, o Ministério Público. Essa situação do inciso segundo, onde fala parentes, né, ou um curador ou um administrador, deixa muito amplo. Ou seja, eu como parente colateral, o que é aquele primo distante, ou mesmo como irmão, por um lado, facilita, né, porque às vezes a pessoa não tem realmente mais os pais, ou não é casado, e realmente só resta aquele parente colateral. Isto facilita, mas por um outro lado, amplia demais o leque, dando aí margens a qualquer pessoa requerer este tipo de vínculo, esse tipo de situação, que, ao meu ver, é bem delicada e precisa ser analisada com cuidado. E a documentação necessária, então, para este pedido junto à Justiça, doutora Ana Brocanello? Normalmente a gente vai juntar o RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, e o principal documento que vai embasar, né, esta decisão, até como uma medida liminar provisória, que vai dar essa interdição provisória, né, vai dar curatela para aquele curador poder responder, mesmo que momentaneamente, é um laudo médico feito dizendo o CID, constando o CID, constando se a capacidade é uma capacidade temporária, como a gente disse, pelo Covid, se é uma incapacidade
permanente, como no caso de um Alzheimer ou de uma demência. Então, nós temos aí, este laudo vai ser fundamental, fora os documentos pessoais do curador, mais esse imposto de renda que eu falei. Lembrando sempre que isto vai ocorrer na justiça, vai haver esta situação, o interditando, neste caso, vai ser citado para responder ao contraditório. O que é? Ele vai ter a oportunidade de responder para saber se isto ocorre ou não, e ainda assim vai haver também ou uma perícia médica ou, no mínimo, uma audiência de justificativa, onde o juiz vai querer ver aquela pessoa da qual está sendo interditada para conversar, ver se tem realmente aquela noção de tempo e espaço da qual a gente falou. Para quê? Para fazer o convencimento desse juiz de que a pessoa realmente não tem ideia sobre o que está acontecendo ao seu redor. Doutora Ana Brucanello, essa interdição, ela pode ser, então, por tempo determinado ou a justiça também, dependendo do caso, já pode ceder por tempo indeterminado? Não, ela normalmente começa como provisória, né, até que haja todos os trâmites processuais, citação, contestação, provas, a perícia, né, que nós estamos falando, e ela só se torna definitiva após uma sentença. É muito difícil, para não dizer quase impossível, haver uma interdição imediata, inequívoca, diante de um simples laudo, porque o juiz não teve a comprovação daquilo, ele precisa verificar se aquele fato, se aquele documento realmente corresponde àquilo que está falando. Então, a interdição permanente, de uma maneira sem que haja todo esse passo a passo processual, é praticamente impossível. E uma última pergunta, doutora Ana Brucanello. A pessoa que é tutora, ela pode ser questionada na justiça, por exemplo, pelos irmãos, por outros parentes, para saber sobre esta prestação de contas? Esse outro parente pode entrar na justiça para requisitar para ele mesmo essa tutela? Eu falo, né, qualquer pessoa é apta a fazer este questionamento. Mas eu acredito que só vá em frente uma prestação, né, uma ação de prestar contas, que nós chamamos hoje, a respeito de herdeiros diretos. Então, entre irmãos, entre filhos e pais, né, aquele outro parente que não seja herdeiro direto não vai ter, até tem a capacidade, né, ativa de fazer, mas este processo provavelmente vai ser improcedente. Você tem que justificar, né, a sua questão, ter ali um embasamento legal pelas suas dúvidas, por suas situações. E é como nós falamos, cabe, tá, Sérgio? Eu sempre coloco, a partir do momento que nós tivemos, né, a questão a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele ali fala em duas pessoas serem curadores. Eu, Ana, sempre peço uma curatela em conjunto. Então, entre dois filhos, entre a mãe e um filho, para que haja já um controle maior, fora aquele de prestar contas perante o juiz. Então, eu sempre peço, mesmo porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes um está longe, às vezes, né, normalmente, se aquela esposa de idade é curadora, pode ser que aconteça também alguma coisa e essa curatela e essa interdição caia por terra. Então, eu sempre coloco como um mecanismo, né, para facilitar e também de controle. Eu sempre faço pedido para o juiz de uma curatela dupla, prevista já no Código da Pessoa com Deficiência, que eu trago isso para interdição feita lá nos trâmites tradicionais, vamos assim dizer. Doutora Ana Brucanello, advogada especialista em direito de família, conosco hoje falando sobre interdição. Muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Tenha uma excelente segunda-feira e até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Quem quiser me seguir é @DRA de doutora.ana.brucanello no Insta e em todas as redes sociais. Vocês me encontram com bastante conteúdo, bastante material.